Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, podemos ir e abriendo debaixo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Irmão, podemos abrir em 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 13. El pasaje que decíamos ayer que nos iba a servir de base. A passagem que nós falávamos ontem, que está nos servindo de base. El día viernes estuvimos hablando Na sexta-feira nós estivemos falando un poco del engaño y la apostasía que existe en nuestros días. pouco do engano e da apostasia que existe nos nossos dias. Y ayer hablábamos de la importancia de tener discernimiento espiritual. E ontem nós falávamos a respeito da importância de termos discernimento espiritual. Y cómo el crecimiento en la vida cristiana E como o crescimento da vida cristã nos ayuda a discernir. nos ajuda a discernir. Pero veíamos cómo el crecimiento está relacionado Porém, vamos ver como o crescimento está relacionado a nuestro conocimiento de las Escrituras y de Cristo. ao nosso conhecimento das Escrituras e o nosso conhecimento de Cristo também. Entonces veíamos que es una necesidad para la iglesia Então, víamos que é uma necessidade para a igreja conocer las Escrituras. conhecer as Escrituras. Y para poder conocer las Escrituras E para que possa conhecer as Escrituras, debe haber una abundancia de la palabra en medio nuestro. deve haver uma abundância da palavra no nosso meio. Y veíamos la exhortación de Pablo a Timoteo E víamos então a demonstração de Paulo a Timóteo, para que él cumpliera su ministerio de la palabra de cierta manera. para que ele cumprisse o ministério da palavra de certa forma. Hablábamos de la lectura de la palabra, Nós mencionamos a leitura da la palavra, importancia de que la iglesia conozca las Escrituras en su plenitud. a importância de que a igreja conheça as Escrituras na sua Pero el plenitude. pasaje nos muestra que la lectura Porém, a passagem nos mostra que a leitura es la base de otros asuntos que deben acompañar la predicación. é a base de outros assuntos que devem acompanhar também a pregação. Dice: E diz: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. persiste em ler, ensinar e exortar até que eu vá. La exhortación y la enseñanza. A exortação e o ensinamento. Entonces Pablo habla de tres cosas: Então, Paulo fala de três coisas: lectura, a leitura, exhortación a exortação y enseñanza. e o ensinamento. Vamos a leer un pasaje ahí en Nehemías 8, Vamos ler uma passagem em Neemias 8, donde en el tiempo de Esdras y de Nehemías, onde no tempo de Esdras e Neemias, la compañía de levitas a companhia de levitas hacían esto que Pablo está exhortando a Timoteo. faziam isso que Paulo está exortando a Timóteo. Ellos reunían la congregación, Eles reuniam a congregação, leían las escrituras, liam as Escrituras, pero no solo leían las escrituras. porém eles não somente liam as Escrituras. Dice ahí en el verso 7: Diz no verso 7: y los levitas Jehová, Bahías, Serebías, Jamín, Acús, Abetei, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabé, Haná y Pelaín, E os levitas Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maseías, Quelita, Azarias, Josadab, Aná, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. faziam o povo entender a lei. Y el pueblo estaba atento en su lugar. E o povo estava atento no seu lugar. O sea que se deben leer las escrituras, Ou seja, que nós devemos ler as Escrituras, pero también se deben hacer entender las escrituras. porém também deve-se fazer entender as Escrituras. Dice ahí: Diz aí: y leían el libro de la ley de Dios e liam o livro da lei de Deus claramente. claramente. O sea que los levitas leían, Ou seja, dizer que os levitas liam, y había un asunto también del idioma, e havia também uma questão relacionada ao idioma. donde ellos tenían que traducir porque algunos no conocían bien el idioma. Eles tinham que traduzir porque alguns não conheciam bem aquele idioma. Porque la idea era que se leyera, Porque a ideia era que se fosse lido, pero que todos entendieran claramente. porém que todos pudessem entender claramente. Y dice ahí: E diz aí:
y ponían el sentido, E diz aí então, colocavam sentido, de modo que entendiesen la lectura. de maneira que todos entendessem a leitura. Entonces la predicación de la palabra tiene ese objetivo. Ou então, a pregação da palavra, ela tem esse objetivo. No solo leemos la palabra, Não somente lemos a palavra, sino que nuestro objetivo como ministros de la palabra senão que o nosso objetivo como ministros da palavra es que las personas puedan entender la palabra, é que as pessoas possam entender a palavra, que la puedan entender claramente. que possam entender a palavra claramente. Y ese es el ejercicio del ministerio de la palabra. E esse é o exercício do ministério da palavra. El salmista decía, O salmista falava, la exposición de tu palabra a exposição das tuas palavras alumbra. iluminam. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo Então Paulo exorta a Timóteo a que lea las escrituras a que ele leia as y escrituras que las enseñe. e que ensine as ¿Qué es escrituras. eso de enseñar? E o que é isso de ensinar? Darle el sentido que tiene el texto Trazer sentido ao texto para que la mente de los que están oyendo para que a mente daqueles que estão ouvindo sea alumbrada seja iluminada y ellos puedan entender el camino de e Dios. eles possam entender os caminhos de Deus. Jesús hizo eso. Jesus fez isso. Vamos a leer Lucas 24, verso 44. Él lo hizo constantemente con sus discípulos. Jesus fez isso constantemente com seus discípulos. Nós vamos ler em Lucas 24, Algunas veces, 44. algunas veces él hablaba parábolas, Algumas vezes ele falava parábolas, pero no solo hablaba la parábola. porém ele não somente falava a Él parábola, explicaba la palabra. ele explicava essa parábola. Y a veces aún la explicación no quedaba muy clara. E às vezes ainda assim a explicação não ficava muito Y en el clara. privado E no privado explicaba más la parábola a los discípulos. ele explicava mais ainda a parábola aos discípulos. Porque es cierto Porque é certo que nosotros en nuestra simpleza que nós, no nosso empreendimento, no nosso trabalho, en nuestra debilidad e incapacidad, nossa debilidade e incapacidade, simplemente con la lectura, simplesmente com a leitura, muchas veces no vamos a alcanzar a encontrar el sentido de la palabra. muitas vezes nós não conseguimos alcançar o sentido da palavra. Entonces la exposición de la palabra Então, a exposição da palavra hace entender al simple. faz o simples ter entendimento. Jesús en este pasaje, Jesus, nessa passagem, después de resucitar, depois de ressuscitar, aparece a los discípulos ele aparece aos discípulos. y mira lo que sucede. E veja o que acontece. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, E disse-lhes: essas são as palavras que vos disse estando ainda convosco, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Y mira lo que dice lo siguiente. E veja o que ele disse a seguir. Entonces, Então, porque ellos ya habían leído la ley y los profetas. porque eles já tinham lido a lei e os profetas. Es más, Pedro más adelante dice E mais ainda, Pedro adiante falou que ellos mismos, los judíos, que eles mesmos, os judeus, leyendo todos los sábados los profetas, lendo todos os sábados os profetas, cumplieron lo que decían los profetas matando a Cristo. eles cumpriram justamente o que os profetas diziam, matando o próprio Cristo. O sea que usted puede leer las escrituras Ou seja, dizer que você pode ler as escrituras y actuar e atuar en contra de las escrituras. contrariamente às escrituras. Entonces debe haber un trabajo, Então deve haver um trabalho, claro que es un trabajo del Espíritu, e é claro que isso é um trabalho do Espírito, pero es un trabajo que el Espíritu hace a través de la predicación de la palabra porém é um trabalho que o Espírito faz através da pregação da palavra, para que nuestra mente para que nossa mente comprenda la palabra. compreenda a palavra. Dice ahí, Diz aí: entonces les abrió el entendimiento então abriu-se-lhes o entendimento para que comprendiesen las escrituras. para compreenderem as escrituras. Entonces debe haber lectura de la palabra
Ou seja, deve haver leitura da palavra, exposición de esa lectura, exposição desta leitura, con el fin de que la mente de nosotros pueda comprender la palabra. com a finalidade que as nossas mentes possam compreender essa mesma palavra. Jesús en la parábola del sembrador dijo Jesus, na parábola do semeador, que falou un tipo de tierra que existe um tipo de terra donde es sembrada la semilla onde a semente é semeada en el camino e no caminho, y viene Satanás y la roba. e vem Satanás e rouba essa Y semente. en la explicación de la parábola Jesús dijo, E na explicação dessa parábola, Jesus disse: es los que oyen la palabra, aqueles que ouvem a palavra no la entienden, e não entendem, entonces Satanás se la roba. então Satanás rouba deles. Entonces es importante, Então é importante, aunque sí, no es lo único, pero comienza por ahí, ainda que sim, não é a única coisa, mas começa por aí, que entendamos la palabra, que nós possamos entender a que palavra nuestra mente sea renovada por la palabra. e que a nossa mente seja renovada pela palavra. El comienzo de la experiencia É o começo da experiência. es cuando nuestra mente comienza a captar la voluntad de Dios a través de la revelación que Él nos da. Nossa mente começa a catar a vontade de Deus através da revelação que Ele mesmo nos dá. Hay un término que se ha usado últimamente para referirse a la palabra, E há um termo que tem sido utilizado ultimamente para se referir à palavra, para referirse a la predicación de la palabra, para se referir à pregação da palavra. y es es el término de predicación expositiva. E é um termo chamado de pregação expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? E o que é essa pregação expositiva? Es cuando nosotros predicamos la palabra É quando nós pregamos a palavra con la intención de hacer explicar el texto que estamos leyendo. com a intenção de fazer explicar o texto que estamos lendo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. E isso é o que Paulo está falando a Timóteo. Lee, Leia, o sea, la base de las escrituras, ou seja, a base das escrituras, pero enséñala, porém ensina, explícala, que las personas entiendan. que as pessoas entendam. Claro, aquí hay muchas cosas que están debajo del asunto. É óbvio que aqui existem muitas coisas que estão debaixo desse Ayer assunto. leíamos en Efesios 4. Ontem nós líamos em Efésios 4. Sigamos la verdad en amor. Sigamos a verdade em amor. O sea que si amamos a Cristo, Ou seja, que se nós amamos a Cristo, vamos a estar inclinados constantemente a seguir la palabra de Cristo. estaremos inclinados constantemente a seguir a mesma palavra de Cristo. Claro, hay una realidad espiritual. E é óbvio, é claro que existe uma realidade espiritual. Pablo le decía a Timoteo también, Paulo também falava a Timóteo: guarda el buen depósito guarda o bom depósito por el Espíritu Santo. através do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Ahora, si es nuestra necesidad o nuestra responsabilidad enseñar la palabra, Agora, se é a nossa necessidade ensinar ou explicar a palavra, eso trae una responsabilidad sobre el que habla la palabra. isso traz uma responsabilidade sobre aquele que fala a palavra. Jesús dijo un día, Jesus disse um dia: ¿acaso un ciego por acaso um cego puede guiar a otro ciego? pode guiar outro cego? ¿No caerán ambos en el hueco? Não cairão ambos numa cova ou num buraco? O sea que si yo voy a leer las escrituras Ou seja, se eu vou ler as escrituras delante de los santos, diante dos santos, yo tengo la responsabilidad de entender las escrituras. eu tenho a responsabilidade de entender as escrituras. Porque no hay nada más incoherente Porque não existe nada mais incoerente que aquel que comienza a hablar las escrituras do que aquele que começa a falar das y escrituras usted se da cuenta que no tiene un rumbo fijo, e você se dá conta de que essa pessoa que está falando as escrituras não tem um rumo fixo, um objetivo. no entiende lo que está hablando E ele mesmo não entende o que y está da falando. vueltas y da vueltas E dá voltas e y voltas. comienza aún a ver una sensación en los que oyen de E começa ainda a ter uma sensação naqueles que estão ouvindo de incomodidad. de estarem incomodados. Entonces, la predicación Então a pregação hace al predicador faz o pregador responsable. responsável. Y
lo impulsa e impulsiona o pregador al conocimiento bíblico. ao conhecimento bíblico. Como nuestro hermano decía, Como nosso irmão falava, no solo conocimiento bíblico, não somente no es solo conhecimento bíblico, teología, não somente teologia, no es solo seminario, não somente seminário, pero también es muy peligroso porém também é muito perigoso cuando el pueblo no tiene conocimiento. quando o povo não tem conhecimento. Debe haber un equilibrio. Deve haver então um equilíbrio. Entonces vamos a leer unos pasajes. Vamos ler então algumas passagens. Juan 5, verso 39. João 5:39. Porque para que el predicador sea buen predicador, Porque para o pregador seja um bom pregador, no bueno en el sentido de que sea famoso, não bom no sentido de que ele seja famoso, no bueno en el sentido que lo inviten a muchas conferencias, não bom no sentido que ele seja convidado para muitas conferências, bueno en el sentido de que él sepa trazar la Biblia, bom no sentido de que ele saiba traçar um rumo dentro da que Bíblia, lo haga bien, como que leíamos ele allá, faça bem isso, como Para- nós falávamos ontem. para que él pueda hacerlo bien. E para que ele possa fazer isso bem, Él tiene que esforzarse. é preciso que ele se esforce. Claro, un esfuerzo en el espíritu, Claro que é um esforço no espírito un esfuerzo por amor a Cristo. e um esforço por amor a Pero Cristo. recuerde que ayer hablábamos que la predicación de la palabra es un trabajo. Porém, recorde que ontem nós falávamos que a pregação das Escrituras é um trabalho. Amén. Amém? Hubo una historia de una escuela dominical interesante. Existe uma história de uma escola dominical interessante. La profesora de escuela dominical le pregunta a los niños que qué querían ser ellos. A professora da escola dominical perguntou para as crianças o que eles queriam ser. Entonces fulanito dijo, Então um fulaninho lá disse: yo quiero ser pastor. eu quero ser pastor. Entonces la profesora se puso alegre. Então a professora ficou muito alegre. ¿Y por qué quieres ser pastor? E porque ela perguntou: por que você quer ser pastor? Porque el pastor solo trabaja el domingo. Porque o pastor trabalha só no domingo. ¿Eh? Ahora, Agora, no podemos ser ciegos não podemos ser cegos ni irresponsables. e muito menos irresponsáveis. Pedro habla que los inconstantes Pedro fala que os inconstantes y los indoctos e os indoutos tuercen las escrituras distorcem as escrituras para su propia perdición. para a sua própria perdição. Inconstancia Inconstância y falta e falta de un sólido fundamento doctrinal. Inconstância e falta de um sólido fundamento doutrinal No solo puede ser la caída para un ministro de la palabra, não somente pode ser uma queda para o ministro da palavra, sino puede ser la caída para toda una congregación, hermano. senão que pode ser também uma queda para toda a congregação. Entonces debe haber una responsabilidad en nosotros. Então deve haver uma responsabilidade em nós. Tanto que Pablo le dice a Timoteo también, Tanto que Paulo também falou para Timóteo: ocúpate en la lectura. ocupa-te na leitura. Ya no es una lectura de leer la palabra en la iglesia, Já não é agora uma leitura de ler a palavra à igreja, sino una lectura personal. senão que uma leitura pessoal. Entonces estoy yo en la casa, Então, se eu estou em casa, entonces estoy leyendo un libro. estou lendo um livro, Entonces pasa algún familiar o un hermano de la iglesia. passa então nesse momento algum familiar ou algum irmão da igreja. Hermano Pablo, Irmão Paulo, ¿descansando? você está descansando? No, Não, estoy trabajando. estou trabalhando. Al otro día, E no outro dia, entonces estoy pintando la casa. estou pintando a minha casa. Hermano Pablo, Irmão Paulo, ¿trabajando? trabalhando? No, Não, estoy descansando. estou descansando. ¿Sí me entendió? Los ministros de la palabra Os ministros da palavra deben dedicarse a la palabra. devem se dedicar à palavra. Deben dedicarse a las escrituras. Devem se dedicar às escrituras. Tanto que nuestro aprovechamiento privado Tanto é que o nosso aproveitamento no privado debe ser manifiesto a los otros. deve ser manifesto aos outros em público. O sea, cuando acompañamos la vida y el ministerio de un hermano, Ou seja, quando nós acompanhamos a vida e o ministério de um irmão, debemos ver cómo esa vida debe ir creciendo. nós devemos perceber como essa vida vai crescendo. Y claro, es un asunto de don,
E é óbvio, claro que é um assunto relacionado a dom, de soberanía de Dios, soberania de Deus. mas también es un asunto de responsabilidad nuestra. Mas também é um assunto de nossa responsabilidade. Amén. Amém? Porque existen muchos Porque existem muitos, hoy en día hoje em dia, que sin preparar un mensaje, que sem preparar uma sin mensagem, dedicarse al estudio, sem se dedicar ao estudo, sin aplicar ese mensaje a su vida, e sem aplicar essas mensagens à sua própria sin vida, que ese mensaje lo lleve a Cristo, e sem que essa mensagem o leve a Cristo, llegan un domingo, chega num domingo, toman un pasaje pega uma y passagem dicen cualquier cantidad de cosas. e falam uma imensa quantidade de coisa. Eso es ser irresponsables. E isso é ser irresponsáveis. Jesús enseñó en este pasaje, Jesus ensinou nessa passagem, 5:39, 5:39 de João: escudriñad las escrituras, esquadrinhai as escrituras, porque ou examinai, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim dão testemunho. Ahora, es claro que no estudiamos Agora é claro que não estudamos para ser profesores de seminario, para ser professores de um seminário. pero sí estudiamos Porém, nós estudamos para encontrar a Cristo, para encontrar a Cristo, para ligarnos a Él, para estarmos ligados a para Ele, aprender de Él. para aprender dele. Pero para eso Porém, para isso, no es solo leer. não é somente ler. Ahora Jesús usa otra palabra, E agora Jesus utiliza outra palavra, anacrino, anacrino, escudriñad, que é esquadrinhar, examinar, examinar, buscar. buscar. Y la palabra incluye un proceso cuidadoso. E essa palavra inclui um processo cuidadoso, meticuloso, Quiere decir que quer dizer que el hombre de Dios que o homem de Deus se sumerge, se submerge, como nuestro hermano enseñaba en la parábola de Lucas. como nosso irmão ensinava na parábola de Lucas. El que ama la palabra, el hombre sensato, Aquele que ama a palavra, o homem es sensato, un hombre que cava é um homem que cava y ahonda. e cava fundo. O sea, no queda en la superficie de la palabra, Ou seja, esse homem não fica apenas na superfície sino da que él palavra, se sumerge en ella. senão que ele se submerge nessa palavra. Yo no sé si usted ha visto ese hermano. Eu não sei se você tem visto esse irmão. Usted ha leído siempre ese versículo, Você tem lido sempre esse versículo. mas llega ese hermano Mas chega um irmão que comienza a mirar el que versículo começa a olhar o y versículo comienza a cavar e começa a cavar. y va al griego E vai ao grego y va a la definición e pega y definições comienza a cavar e começa a y cavar comienza a cavar. e cava mais Y usted fundo. ve que ese pasaje pareciera que tuviera un fondo E inalcanzable. parece que essa passagem tem um fundo que não se pode alcançar. Escudriñad Esquadrinhar las escrituras. as O escrituras. sea, no quedemos encima de ellas. Ou seja, não devemos ficar apenas na superficialidade ou em cima dela. Como decía nuestro hermano, Como o nosso irmão dizia há pouco. ninguna cosa preciosa se encuentra en la superficie. Nada que é precioso se encontra na superfície. Como la visión de Ezequiel. Como a visão de Ezequiel. A veces vamos a llegar a un libro de las escrituras Às vezes nós vamos chegar num livro das y escrituras el agua nos lleva a los tobillos. e a água vai chegar até a nossa, nossos joelhos. Pero si nos dedicamos un poco más a ese libro, Mas se nós nos dedicamos um pouco mais a esse el agua livro, comienza a crecer y nos llega a las rodillas. a água começa a crescer e chega então acima Y dos nos joelhos. sumergimos un poco más. E nos submergimos um pouco Y mais. usted se halla nadando en las escrituras. E você se encontra nadando nas escrituras. Y eso es glorioso. E isso é muito glorioso. Porque el río de Dios, Porque o rio de Deus, en la medida que usted se sumerge en él, na medida em que você se submerge nele, el río trae vida, o rio traz vida, trae sanidad, traz cura, trae multiplicación. multiplicação. Y a donde llega el río, E onde o rio chega, va sanando todo. ele vai sarando tudo. Entonces, como Isaac, Então é como Isaac, que cavó el pozo que cavou o poço y cavó el pozo e cavou hasta que halló el agua, até que achou água. así debe ser el ministerio de la palabra. Assim deve ser o ministério da palavra. Escudriñad las escrituras. Esquadrinhar as escrituras.
hasta que hallemos a Cristo, até que achemos a Cristo. las profundidades de Cristo, As las profundidades de Cristo riquezas de Cristo. e as riquezas de Cristo. Amén. Amém. Escudriñar. Esquadrinhar. Decía el hermano Steve Laxon, Dizia o irmão Steve Lawson: esta es la verdadera naturaleza de la predicación. esta é a verdadeira natureza da pregação. Los hombres abriendo la palabra Os homens abrindo a palavra y exponiendo las verdades que se encuentran en la palabra. e expondo as verdades que se encontram na palavra, De modo que la gloria de Dios sea vista de maneira que a glória de Deus seja vista y su voluntad sea obedecida. e a sua vontade seja obedecida. Ahora, el segundo asunto que encontramos en Timoteo, Agora, o segundo assunto que nós encontramos em Timóteo, o sería el tercero más bien. ou seria o terceiro, melhor dizendo. Uno es la enseñanza, É o ensinamento, que es la exposición que é a exposição de la verdad da verdade por medio por meio del cuidado do cuidado o del trabajo arduo de escudriñar las escrituras. ou do trabalho árduo de esquadrinhar as escrituras. Y en ese sentido, antes de avanzar, E nesse sentido, antes de avançar, hermano, hay cosas que son aliadas nuestros. irmãos, existem coisas que são nossas aliadas. Primero Pedro dijo ahí en Hechos 6, Primeiro Pedro falou em Atos 6, la oración. a oração. Nos ocuparemos en el ministerio de la palabra y la oración. Nos ocuparemos do ministério da palavra e da oração. Siempre orando, Sempre orando, siempre buscando, sempre buscando siempre clamando la gracia de e Dios. sempre clamando a graça de Deus. Ahora tenemos otras herramientas también. Agora nós temos também outras ferramentas. El hombre de Dios O homem de Deus debe ser amigo deve ser amigo de los libros, dos livros, de los diccionarios, dos dicionários, de los griegos, del hebreo, do grego, do hebreu, de las concordancias, das concordâncias, de los comentarios bíblicos, dos comentários bíblicos de los libros cristianos. e dos livros cristãos. No que eso reemplace la Biblia, Não que isso substitua a Bíblia, pero muchas veces porém, muitas vezes, para poder sumergirnos en las para que nós escrituras, possamos submergirmos nas Escrituras, vamos a necesitar ayudas. nós vamos precisar de alguns auxílios ou ajudas. Y no existe una generación cristiana E não existe uma geração cristã con tanta herencia y recursos como la nuestra. com tanta herança e recursos como a nossa Es geração. impresionante, hermano. É muito impressionante. irmão. Algunas veces hablamos mal de la tecnología, Algumas vezes nós falamos mais da tecnologia, pero hermano, porém, irmãos, yo cargo mi computadora así pequeño eu carrego, levo meu computador pequeno y tengo una biblioteca ahí e tenho uma biblioteca dentro dele, que es como todo esto de libros. que é como se fosse uma grande quantidade de livros. Abro un programa Abro um y programa tengo 50 versiones de la Biblia, e tenho 50 versões da Bíblia, 20 diccionarios, 20 dicionários, concordancias, concordâncias, varios comentarios bíblicos. vários comentários bíblicos. Qué bendición, ¿no? Que bênção, não? Mas eso también nos hace responsables. Mas isso também nos faz mais responsáveis. Amén. Amém? Ahora, el tercer aspecto, Agora o terceiro aspecto. la exhortación. Un ministerio saludable de la palabra O terceiro aspecto, então, é a exortação. Um ministério saudável da palavra. lee la palabra, Lê a palavra, expone la palabra expõe a palavra. y en tercer lugar, E, em terceiro lugar, aplica la palabra. aplica a palavra. Yo creo que ese es uno de los asuntos que a veces más hemos fallado, E eu creio que esse é um dos assuntos onde mais nós temos falhado. porque a veces encontramos personas, Porque muitas vezes encontramos aún pessoas nosotros mismos, e ainda nós mesmos entonces comenzamos a hablar un asunto começamos a falar de um assunto y eso es como Jesús en el monte de la transfiguración. e é como se aquela passagem de Jesus no monte da El transfiguração. asunto es tremendamente glorioso, O assunto é tão glorioso tan glorioso, e tão glorioso que no tiene que a veces nada que ver con nosotros. que às vezes não tem nada a ver conosco. Pero la exhortación Porém, a exortação es la aplicación de la verdad de Dios é a aplicação da verdade de Deus a nuestra vida.
a nossa vida, em relação à nossa vida. Porque una vez entendemos la voluntad de Dios, Porque uma vez que nós entendemos a vontade de Deus, es implícito que esa voluntad de Dios está implícito que essa vontade de Deus debe tener un efecto en mi vida. deve ter um efeito na minha vida. A veces no es necesario que el predicador lo diga, E às vezes não é necessário que seja dito pelo pregador. porque mientras se va exponiendo la palabra, Porque enquanto a palavra vai sendo exposta, usted siente que el Espíritu Santo se la está dirigiendo a usted. você mesmo sente que o Espírito Santo está dirigindo a palavra para Mas você. también como parte del ministerio de la palabra, Mas também como parte do ministério da palavra, debe haber exhortación. deve haver exortação. O sea, debe dirigirse la palabra a cada una de las personas que se están oyendo. Deve ser dirigida a palavra a cada uma das pessoas que estão ouvindo. En ese sentido, la predicación E nesse sentido, a pregação siempre es dinámica. sempre vai ser dinâmica. Siempre tiene un objetivo. Sempre ela vai ter um objetivo. Un hermano da un ejemplo. Um irmão dava um exemplo. Esta mañana pasó algo. Essa manhã aconteceu alguma coisa. Golpearon la puerta Bateram na nossa porta. y el no hermano quarto. nos dijo, E o irmão disse: el café está pronto. o café está pronto. Esas palabras tienen un efecto. Então essa palavra que o Fabrício disse tem um efeito. Hermano, levántese, Irmão, você precisa se levantar, arreglarse, se arrumar, porque ya vamos a servir el café. porque nós já vamos servir o Ya café. estamos sobre la hora. Já estamos quase na hora. No fue solo informarnos que el café ya estaba listo. Não era só para nos informar que o café estava pronto. Amén. Amém? Si eso es cierto en algo tan simple, E se isso é certo em relação a algo tão simples, ¿cuánto más la palabra de Dios? quanto mais em relação à palavra de Deus. La palabra de Dios no es solo informativa, A palavra de Deus, então, não é só porque informativa. llega a un punto, como decía nuestro hermano, Porque chega num ponto, como dizia o nosso irmão, que a veces hasta a las personas les gusta ir a conferencias, a estudios, que às vezes as pessoas até gostam de ir a conferências, estudos, sin que eso tenga efecto en su vida. sem que isso tenha um efeito prático na sua vida. Y eso también es extraño. E isso é estranho. Entonces debe haber, ¿qué? Exhortación. Então, o que deve haver? A exortação também. Leamos 2 Timoteo 3, verso 14. Vamos ler 2 Timóteo 3, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Porém, tu persiste naquilo que tens aprendido. No solo aprender, Não somente aprender. la palabra nos enseña, A palavra nos ensina, nos instruye, nos instrui. pero esa misma palabra Porém, essa mesma palavra nos persuade. nos persuade. Y te persuadiste. E fostes persuadido. ¿Qué es persuadir? E o que é persuadir? Mover, Mover alguém. inducir, Induzir alguém. llevar a alguien a algo. Levar alguém a algo. O sea que la palabra que aprendemos, Ou seja, a palavra que nós aprendemos, ella tiene el fin de llevarnos a algo, ela tem a finalidade de nos conduzir a algo. persuadirnos a algo. De nos persuadir a algo. Primeramente el que predica, Primeiramente, aquele que está pregando. porque por eso dice Santiago, no os hagáis muchos maestros de vosotros, Por isso mesmo, o Tiago falou que muitos de vós não se façam mestres. porque la palabra Porque a palavra tiene que tener un efecto primeramente en el que habla, tem que ter um efeito primeiramente naquele que está mas falando, también en los que oye. mas também naqueles que ouvem. O sea, enseñamos la verdad, Ou seja, nós ensinamos a verdade, pero también exhortamos a que esa verdad sea seguida, porém também exortamos para que essa verdade seja seguida. que las personas obedezcan esa verdad, Que as pessoas obedeçam a essa verdade. obedezcan ese que se ha dicho. Obedeçam aquilo que foi dito. Amén, exhortación. Amém. Exortação. Y a veces los cristianos gustan de enseñanza, E às vezes os cristãos gostam de ensinamento, mas no de la exhortación. mas não da exortação. Pero la enseñanza Porém, o ensinamento y la exhortación e a exortação van juntas. caminham juntas. Recuerdo mucho las palabras del hermano Alex Montoya,
Eu recordo muito as palavras do irmão Alice Montoya, Tiene un ministerio de la palabra muy rico. que ele tem um ministério da palavra muito rico. Y él enseñaba E ele ensinava. y aplicaba mucho a los hogares o a los matrimonios la palabra. E ele aplicava muito aos lares e aos matrimônios aquela palavra. Entonces una vez vinieron los jóvenes de la iglesia Então uma vez vieram os jovens da igreja a hablar con él falar com ele. y le dijeron, hermano, E disseram para ele, irmão, la palabra es muy buena, a palavra é muito boa, pero siempre la aplicación es a los matrimonios. porém sempre você aplica aos matrimônios. Pero también hay jóvenes en la iglesia. Porém também existem jovens na igreja. Entonces mira lo interesante de estos jóvenes. Então veja que interessante a posição desses jovens. Esa palabra Essa palavra también tiene que tener aplicación para nosotros. também precisa ter aplicação para nós. Amén. Amém? Vamos a leer unos pasajes ahí en el Evangelio de Jesús, Vamos ver algumas en el passagens aqui Evangelio de Lucas. no Evangelho de Lucas. Porque ese era el problema de la generación de Jesús. Porque esse era o problema da geração de Jesus. No solo la generación de Jesús. Não somente da geração de Jesus. Yo un día hablaba en un campamento con muchas iglesias en Colombia Um dia eu falava num acampamento com muitas igrejas na Colômbia y yo pensaba que el problema no era que no entendiéramos las escrituras, e eu pensava que o problema não era com relação a não entendermos as escrituras. porque teníamos mucho depósito, Porque nós tínhamos muito depósito conocíamos mucho las escrituras. e conhecíamos muito bem as escrituras. Que mi preocupación A minha preocupação era lo poco que ésta estaba teniendo efecto en la vida de las personas, era o pouco que essa escritura ou esse conhecimento estava tendo de efeito na vida das pessoas, en la vida de las familias, na vida das famílias, en la vida de los jóvenes. na vida dos jovens. Porque a veces podemos hasta enorgullecernos del conocimiento Porque às vezes nós podemos até nos orgulhar com relação ao conhecimento que temos sin que ese conocimiento tenga efecto en nuestra vida. e sem que esse conhecimento tenha um efeito prático nas nossas vidas. Y esta generación E essa geração tuvo los mejores predicadores, teve os melhores pregadores, Juan el Bautista João Batista y Jesús. e Jesus. Y mira lo que Jesús le dice a los fariseos que escucharon a Juan el Bautista. E veja o que Jesus disse aos fariseus que escutaram João Batista. Lucas 7, Lucas 7, verso 30. verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley Mas os fariseus e os intérpretes da lei desecharon los designios de Dios rejeitaram os desígnios de Deus respecto de sí mismos. a respeito de si mesmos. O sea que los designios de Dios Ou seja, os desígnios de Deus son respecto a quién? são em respeito a quem? A nosotros mismos. A nós mesmos. Porque nosotros tenemos la tendencia de pensar, Porque nós temos uma tendência de pensar: uy, el hermano Pablo le está hablando a fulano, o irmão Pablo está falando para fulano de tal para fulano de tal. e para fulano de tal. Pero no se trata de fulano de tal, Porém, não se trata de fulano. se trata de usted mismo. Se trata de você mesmo. Yo a veces les digo a los hermanos donde yo me reúno, Às vezes eu digo para os irmãos lá onde eu me reúno: hermano, no piense que estoy hablando de la iglesia en otra ciudad. irmão, não pense que eu estou falando da igreja de uma outra cidade. Estoy hablando es a usted. Estou falando isso para você. Eso es para nosotros. E isso é para nós. Enseñanza Ensinamento y aplicación e aplicação a nosotros mismos. a nós mesmos. Dice ahí el verso siguiente. Diz aí no verso seguinte: Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? Semejantes son a los muchachos que sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: os tocamos flauta tocamos flauta y no bailastes. e não dançastes. Os endechamos Cantamos lamentações y no llorastes. e não chorastes. Qué asunto tremendo, ¿no? Que assunto tremendo, não, irmãos? Que el ministerio de la palabra de Juan y de Jesús Que o ministério da palavra de João e de Jesus era oído
era ouvido, pero no causaba ningún efecto en las personas. porém não causava nenhum efeito nas pessoas. Y yo estoy totalmente convencido E eu estou totalmente convencido que el problema no estaba en Juan ni en Jesús, que o problema não estava nem em João e nem em Jesus, ni en la predicación de Juan ni en la predicación de Jesús. nem na pregação de João e nem na pregação de Jesus. Eran en los que oían. Eram naqueles que ouviam. Porque aunque oigamos y aún entendamos, Porque ainda que ouçamos e ainda entendamos, si eso no pasa al plano de la obediencia, se isso não passa para um plano de obediência al plano práctico de nuestra vida, e a um plano prático nas nossas vidas, el asunto se perdió en el camino. o assunto fica perdido no meio do caminho. Amén. Amém. Entonces debe haber exhortación Então deve haver exortação o aplicación ou aplicação para que las personas para que as pessoas se conformen al camino. se conformem ao caminho. Yo quiero terminar leyendo el ejemplo de Juan el Bautista en relación a esto. E eu quero terminar lendo o exemplo de João Batista em relação a isso. Lucas 3, Lucas 3, verso 9. verso 9. Lucas es el buen ejemplo de un buen predicador. Lucas é um bom exemplo de um bom pregador. Juan viene exhortando a su generación João vem exortando a sua geração y la está llamando al arrepentimiento. e está chamando ao arrependimento. La misma palabra arrepentimiento A mesma palavra tiene arrependimento la connotación tem uma conotação de abandonar nuestro camino de abandonar o nosso y caminho volver a aquel que nos está llamando. e nos voltarmos para aquele que está nos chamando. ¿Llamando qué? Chamando para quê? O sea, en la medida que se habla la palabra, Na medida em que a palavra é falada, ella tiene el fin de devolver el corazón de los hombres a aquel que habla. ele tem a finalidade de voltar o coração dos homens para aquele que fala. Y mira lo que él dice ahí en el verso 9. E veja o que ele diz no verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. E já também o machado está posto à raiz das árvores. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Juan está dando un estudio de la segunda muerte y del Gehenna. Quando estava dando um estudo a respeito da segunda morte e do lago de fogo. Y eso puede ser muy interesante aún para muchos. E isso pode ser muito interessante ainda para muitos. ¿Cómo será la muerte? Como vai ser a morte, El juicio final, o juízo final, el fuego o eterno, fogo eterno, la a condenación. condenação. Pero es interesante que estos que hablan aquí, Porém, é interessante que esses que falam aqui, que entendieron lo que Juan dijo, que entenderam aquilo que João disse, dicen una pregunta para él. dizem uma pergunta para ele. Y eso es muy bueno E isso é muito bom. cuando usted está escuchando la palabra. Quando você está escutando a palavra. Cuando usted está escuchando la palabra, Quando você está escutando a palavra, usted se debe preguntar, você deve se perguntar: ¿qué haré? que farei? Y el predicador de la palabra E o pregador da palavra no solo debe exponer la palabra, não somente deve expor a palavra, sino que debe aplicar la palabra a su público. senão que deve também aplicar essa palavra àqueles que estão ouvindo. A situaciones a veces muy particulares. Existem situações, às vezes, muito particulares. Mire este caso. Veja esse caso. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? E as pessoas então perguntavam, a multidão interrogava dizendo: que faremos? Porque no es solo escuchar. Porque não é somente Si yo escutar. escucho que el fuego eterno viene Se eu escuto que o fogo eterno vem sobre todo árbol que no da buen fruto, sobre toda árvore que não dá bom fruto, entonces yo me debo preocupar por dar buen fruto. então eu devo me preocupar em dar bons frutos. ¿Y cómo voy a dar buen fruto? Preguntan ellos a Juan. E como vamos dar bons frutos? Perguntam eles para João. Y si Juan E João, y si Juan e se João es solo maestro, é só um mestre, pero no es profeta, porém não é profeta. o sea, si Juan solo explica, Se João somente explica mas no aplica e não aplica la palabra, a palavra, el asunto queda o assunto vai ficar pendente.
Pero mira lo que hace Juan. Mas veja o que João faz. Y respondiendo les dijo, E respondendo, disse a eles: el que tiene 2 túnicas, aquele que tem 2 túnicas, dé al que no tiene. dê ao que não tem. Y el que tiene que comer, E o que tem o que comer, haga lo mismo. faça o mesmo. Hay que dar frutos de arrepentimiento, É necessário dar fruto de arrependimento. pero a veces es necesario aplicar ese arrepentimiento a asuntos prácticos. Mas às vezes é necessário aplicar esse arrependimento em relação a assuntos práticos. En este caso, Neste caso, Juan está tratando con la codicia de algunos que estaban allí, João está tratando com a cobiça de alguns daqueles que estavam ali. la ambición. A ambição. Entonces, la manera que usted va a demostrar frutos de arrepentimiento Então, a maneira que você pode mostrar fruto de arrependimento es que usted pueda entregar lo que usted es suyo. é o que você pode entregar aquilo que é seu. Pero mire que el asunto no quedó ahí. Mas veja que o assunto não parou aí. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Vieram também os publicanos para ser batizados e disseram: Mestre, o que nós faremos? Y Juan no les dijo, E João disse: no les dijo, João não lhes disse: el Señor te mostrará. o Senhor te mostrará. Isso João não disse, né? O Senhor te Porque a mostrará. veces somos muy espirituales. Porque às vezes nós somos muito espirituais. Imagínate, Imagine você, viene una joven vem uma jovem que se está enamorando de un joven incrédulo. que está apaixonada por um jovem incrédulo. Y yo le respondo, E eu respondo para ela. la Biblia dice así, A Bíblia diz assim: no os unáis en yugo desigual. não os unais em julgo desigual. Hermano, entonces, ¿qué debo hacer? Irmão, então o que eu devo fazer? El Señor te mostrará. E eu respondo: o Senhor te mostrará. No, Não, yo tengo que decirle, eu tenho que dizer para ela. según lo que leemos aquí, Segundo o que nós acabamos de ler el aqui, mandamiento para ti o mandamento para es você que no te metas en una relación con yugo desigual. é que você não se envolva numa relação com julgo desigual. Aplicación. É uma aplicação. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Vocês estão entendendo, irmão? No solo enseñamos, Não somente ensinamos, sino aplicamos. mas também aplicamos. Si tenemos público publicano, Se temos uma assistência publicana, pues aplicamos la palabra al publicano. aplicamos então a palavra ao publicano. Si son soldados, Se são soldados, aplicamos la palabra a los soldados. aplicamos essa palavra aos soldados. Si son jóvenes, Se são jovens, aplicamos la palabra a los jóvenes. aplicamos a palavra aos Si jovens. son matrimonios, Se são casados, aplicamos la palabra a los matrimonios. aplicamos a palavra aos casados. ¿Sí está entendiendo el asunto de la exhortación? Está entendendo, irmão, o assunto da exortação? O sea, se enseña la palabra Ou seja, se ensina a palavra y se aplica la palabra. e se aplica a palavra. Dice ahí, Diz aí, sigue diciendo, segue dizendo. en el 12, vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Vieram também os publicanos para ser batizados e disseram: Mestre, o que nós faremos? Y él les dijo, E ele lhes disse: no exijáis más de lo que está ordenado. Não exijais mais do que aquilo que está ordenado. Esa era la tentación de los publicanos. E isso era uma tentação dos publicanos. Aprovechar el poder y el negocio que tenían Se aproveitar do poder e do negócio que eles tinham para enriquecerse. para se Y enriquecer-se. también le preguntaron unos soldados. E também lhe perguntaram um O soldado. sea que cada uno Ou seja, cada um en su trabajo, no seu trabalho, en su vida, na sua vida, en su situación, na sua situação, tiene unas necesidades particulares. tem algumas necessidades que são particulares. Y la gloria de la palabra E a glória da palavra es que es una palabra que es suficiente para todos é uma palavra que é suficiente para y todos. es aplicable a cualquier situación de nuestra vida. E a palavra é aplicável a qualquer situação da nossa vida. Claro, el Espíritu Santo va repartiendo. Cuando se va ministrando, el Espíritu Santo va repartiendo. Claro que quando se vai ministrando, o Espírito Santo vai repartindo. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la exhortación, Porém, quando Paulo disse a Timóteo que devia se ocupar na exortação, quiere decir que Pablo debe ser inclinado también, que Timoteo debe ser inclinado también quer dizer que Timóteo vai ser inclinado também a aplicar esa palabra. a aplicar a palavra.
en casos particulares. em casos particulares. Dice Pablo cuando estuvo en Éfeso, Paulo falou quando esteve em Éfeso que él lo hacía con ruegos y lágrimas. que ele fazia com rogos e lágrimas. Eso es también en un aspecto público Esse também é um aspecto público, como en un aspecto privado. como num aspecto privado. La verdadera consejería bíblica O verdadeiro aconselhamento bíblico es la exhortación y aplicación de la palabra. é a exortação e aplicação da palavra. Amén. Amém. Terminemos, hermanos, leyendo 2 de Timoteo. Terminamos, irmãos, lendo 2 de Timóteo. Entonces, Então, un ministerio saludable de la palabra um ministério saudável da palavra es gobernado por la lectura de la palabra. e governado pela leitura da palavra. Es gobernado. É governado pela leitura da palavra. Tiene como fin enseñar la palabra Tem como finalidade ensinar a palavra y también aplicar la palabra. e também aplicar a palavra. De tal manera De tal forma que la iglesia que a igreja sea discipulada, seja discipulada alimentada, e alimentada. de tal manera que la iglesia pueda conocer a Dios y su voluntad. De tal maneira que a igreja possa conhecer a Deus e a sua El vontade. Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Dice Pablo a Timoteo, Disse Paulo a Timóteo: procura con diligencia procura com diligência presentarse a Dios aprobado. apresentar-se a Deus aprovado. Ahora, eso que estamos diciendo Agora, isso que nós estamos dizendo nos debe dirigir a Dios. nos deve dirigir a Deus. Y como decía nuestro hermano, E como dizia o nosso irmão, no en una retrospección, não é uma introspecção, mas si debemos examinar mas devemos examinar si nuestra vida se a nossa vida está concordando con lo que la Escritura dice. está em concordância com aquilo que a Escritura diz. Si lo que yo hago Se aquilo que eu faço es aprobado por Dios. é aprovado por Deus. O si tengo cosas de que avergonzarme. Ou se eu tenho coisas das quais eu me envergonho. Si estamos usando bien las Escrituras. Se estamos utilizando bem as Escrituras. Dice ahí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que usa bien la palabra de verdad. Que utiliza bem a palavra da verdade. La palabra del Señor Então a palavra do Senhor es suficiente é suficiente para edificarnos para nos y edificar darnos herencia con los santos. e nos dar herança com os santos. El Señor nos haga obreros fieles, Que o Senhor faça de nós obreiros fiéis. que podamos usar bien la palabra de E que Dios. nós possamos utilizar bem a palavra de Deus. Pero también que el Señor haga de la iglesia Porém, que também o Senhor faça da igreja un pueblo um povo que obedece la palabra, que obedece a palavra, que ama la palabra, que ama a palavra que responde positivamente a la palabra. e que responde positivamente em relação à palavra. Mire el mensaje anterior, cuántas cosas para nosotros, Veja a mensagem anterior, quantas coisas para nós, cuántas aplicaciones quantas aplicações para nuestra vida para a nossa vida de un pasaje. de uma passagem. Señor, transforme nuestra vida Que o Senhor transforme a nossa vida, conforme a lo que oímos y aprendemos de Él. conforme aquilo que nós ouvimos e aprendemos dele. Amén. Amém.